Oi, meus amigos, uma boa tarde para você. Um grande abraço aí do seu amigo Gilson e que Jesus sempre nos acompanha na nossa jornada. Eu quero contar uma história para você, uma história que criei essa história, mas é uma história real que eu vivi. Então aqui eu vou relatar essa vivência para você. Se você gosta de história, escute essa. Talvez seja um pouco grande, mas é uma história que realmente ela é grande mesmo. Vou tentar diminuí-la. Meus amigos, logo você vai descobrir de onde que eu falo. Ali havia uma fazenda que se chamava Jequitibá. Jequitibá era o nome dessa fazenda, pois ela foi feita com muita garra e muita luta por quem lá estava. Os donos dessa fazenda doou essa mesma terra para uns monges que veio da Áustria e doou esse pedaço de terra dessa fazenda para que eles pudessem educar, evangelizar, ensinar aquele povo e dar moradia para aquele povo que lá morava. Então, esses monges achou o lugar mais alto e construiu um mosteiro e começou a formar a fazenda. Minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos e outros que lá já existia, não diretamente dentro da sede da fazenda de Jequitibá, mas moramos nas fazendas em voltas. É uma só fazenda, mas vivemos sempre afastados. Foi aí que esses monges começou, através dos meus pais, a construir essa nova fazenda, a dar vida, a trazer aquele povo, aquelas crianças que estava fora, sem estudo, sem conhecimento, a trazer para dentro dessa fazenda e dar os estudos necessários e dar a moradia necessária. Eles ganhavam a doação para construir casas e oferecer moradia para cada uma dessa família. E também dava o trabalho também, para trabalhar na fazenda. Foi assim que meus pais trabalhou e me educou. Eu lembro como se fosse hoje, quando nós saímos daquela casinha velha de taipa, bem no fundinho da grota da mata, e viemos para a sede da fazenda numa casa nova de 5 cômodos, toda pintadinha de cal branco, os portalzinhos azul, com banheiro, que nós não tinha banheiro. Meus amigos, foi uma alegria em tanto quando nós víamos aquelas casas novas construindo e cada dia era uma família que chegava. A fazenda brilhava como nunca, produzia como nunca. A lavoura
agricultura como nunca. E esses monges, através de dar o trabalho para a gente trabalhava, recebia pelo nosso trabalho, e eles cada dia tinham poder a mais para cuidá-la. Deu escola, fez escola, prédios novos que não tinha, e nós fomos estudar. Pagaram professores para que nós pudéssemos estudar. Então, meus amigos, tudo isso funcionava como se fosse um elo de corrente que um ajudava o outro. A família, uma próxima da outra, todos se respeitavam, todos eram educados. Meus amigos, e aí foi indo, quando eu já estava adulto, no colégio. E cada uma família, meus amigos, tinha seu pedacinho de terra para plantar o que bem quisesse plantar e colher o que bem quisesse colher. A terra era doada, não era nossa, escrita na mão, sua não. Você podia usar enquanto você vivesse nessa fazenda. Enquanto você vivesse nessa fazenda, você podia usar a casa e um pedaço de terra para que você possa plantar um milho, um feijão, uma mandioca. Tirar um sustentinho a mais. Mas também você trabalhava na fazenda durante a semana. No final de semana você cuidava da sua roça. Aqueles que não estavam trabalhando iam cuidar da roça. Meus pais e minhas mães faziam isso aí. Nós aprendemos muito com eles. Então, meus amigos, e assim a vida foi indo. A vida foi levando. Mas, infelizmente, como nada é para sempre, e como nós, humanos, não estamos contentes com nada, aí começou então uma certa inveja, entrou nessa fazenda e começou a atormentar a cabeça de um dos moradores. Lembrando, meus amigos, que cada um que morava nessa fazenda não pagava nada, não pagava água, tinha a fonte própria, tinha mina d'água, os próprios monges pagavam o próprio morador, a gente, que nós limpássemos a fonte, nossos pais, cuidasse, zelasse, cercava os gados, que eles tinham gado também, não entrar na fonte. E essa fonte minava água dia e noite, aquilo formava um rio de água. Esse rio de água eles encanaram, puseram cano, que ele levava até na sede da fazenda, e em todas as casas tinha água na torneira. Na torneira. E o morador não pagava água nenhuma por isso. Luz também tinha também. E nós não pagava uma conta sequer de luz. Era por conta desses monges. Então nós tínhamos uma vida simples, mas uma vida rica que nós não reconhecíamos. Essa vida. Meus amigos, como eu te falei, aí entrou essa discórdia, essa inveja. Alguém chegou e falou: quanto tempo você mora aqui? Há tantos anos. E vocês são registrados? Não, não somos registrados.
Eu não sou registrado. Ah, não, você tem direito ao seu registro, não sei o que, tal. Começou a colocar isso na cabeça desse cidadão, para ele ser registrado, que ele tinha direitos, direito. Mas não explicava para ele que ele também tinha que ter dever. Tinha deveres. E esse cidadão, então, ficou cego ao ouvir aquele contador, aquele advogado fazer aquelas contas para ele e ver que, nossa, isso aqui é um bom dinheiro. Ele nunca tinha juntado tanto assim. Ele pensou que aquilo ali mudaria a vida dele e ele teria toda essa riqueza que ele já tem. Então ele procurou os monges e começou a pressioná-lo pelos direitos deles. Os monges não queriam fazer isso porque ia despertar interesse de outras pessoas. Mas o advogado com esse homem pressionou que teve que ceder. Ele cedeu. Ele deu o direito desse homem, pagou todo o direito de tempo que ele estava na fazenda. E lembra-se, eu te falei, morava, recebia pelo que nós trabalhava, água e luz não pagava nada, tinha um direito a uma terra para plantar, só não era dono da terra, mas todo o tempo que a gente ficasse na fazenda, poderia usufruí-la dessa terra. Então, ele recebeu os direitos dele, só que veio os deveres. O monge falou: o senhor não pode mais ficar na fazenda. O senhor pode desocupar a fazenda, pois eu já paguei seus direitos e eu não preciso mais dos seus trabalhos aqui na fazenda. Então, meu amigo, ele se sentiu assim, baleado, não sabendo para onde ir também. Para a cidade? Ele era de roça. Ele gostava de roça. Mas queria... foi atrás de bobagem, de dinheiro. Meus amigos, foi difícil para esse homem. E ele teve que realmente sair da fazenda. Mas com raiva, começou a incentivar outras pessoas a fazer o mesmo que ele fez. E aí começaram uma disputa sobre valores, sobre isso, sobre aquilo, judicial, que fez esses monges acertar todos que lá nessa fazenda trabalhavam e pediu para que todos saíssem. Mas entrou ainda esses advogados, falaram: não, vocês têm direito de ficar na casa de vocês, tal. Mas a fazenda não podia ser vendida, que era uma doação, foi doada a esses monges para esse fim e não podia ser vendida para ninguém. Meus amigos, esse povo se espalhou, os monges não tinham tanto dinheiro em espécie, mas ele tinha outras fazendas em volta dessa que poderia ser vendida. Então ele pegou e acertou a maior parte desses povos com a terra. Deu terra para esse povo para acertar o tempo de contribuição que teve naquela fazenda. Mas, meus amigos, a ruína ficou total, tanto nessa fazenda como nas terras vizinhas também. Meus amigos, eu quero falar para você, meus pais
E nós, filho, saiu de lá antes que tudo isso acontecesse. Antes que tudo isso acontecesse. Nós não precisamos colocar os monges na parede. Nós não pegamos acerto nenhum dos monges. Nós saímos por livre e espontânea vontade, pois nós queríamos buscar um novo horizonte. E agradecemos por tudo aquilo que nós passamos naquela fazenda. Então, meus amigos, moral dessa história é que hoje eu estou aqui contando ela para você e me sinto bem honrado, porque ali foi onde eu aprendi muito. O nome dessa fazenda era muito famosa e até hoje o nome é famoso. Fazenda Jequitibá, Bahia. Meus amigos, hoje você for lá, o mosteiro ainda assim, tem um mosteiro ainda, e virou um ponto de turista, ponto para turista. Só que não é aquela fazenda dos sonhos, não é aquela fazenda invejada por muitos, porque a fazenda Jequitibá era invejada por muitos. Tinha tudo em seu devido lugar e tudo funcionava como um relógio, dia e noite, cedo até a tarde. Para você ter uma noção, nós tínhamos energia elétrica e quando faltava energia elétrica, tinha um gerador. Tinha um gerador que era ligado até 9h30, 10 horas da noite. Para a fazenda estava bom. Esse horário não é mais horário do pessoal da fazenda ficar acordado. E nisso viemos para a cidade grande, meus pais, minha mãe, eu e meus irmãos. Hoje eu estou aqui, graças a Deus, cabeça erguida e podendo contar essa história para vocês. Essa é a história da fazenda Jequitibá, Bahia. Fica na santa paz e no amor de Maria. Um grande abraço, seu amigo Gilson.